Não julgueis. Se existe uma coisa que nós, seres humanos, adoramos fazer na vida, é julgar os outros. E esse julgamento geralmente é fruto de inveja, falta do que fazer ou apenas pura maldade mesmo. O que não atentas é que no momento em que você está julgando a vida do próximo, esquece completamente da sua. Jesus alertou que porque reparamos no cisco que está no olho do nosso irmão, não percebemos a trave que está no nosso. Ou seja, existem erros bem maiores a serem observados em nós mesmos, antes de querermos apontar para as falhas dos outros. Portanto, vejamos 3 conselhos básicos para você evitar julgamentos desnecessários. Primeiro, antes de falar do outro, julgue a si mesmo. Quando você for tentado a julgar as ações de uma pessoa, olhe para dentro de si e julgue se és melhor do que ela. Quando julgamos alguém, somos levados às vezes a nos sentir melhores e superiores aos outros. Mas será que realmente somos tão bons assim? Observe a trave do seu olho. Medite sobre suas fraquezas, acerca de tudo que precisa melhorar como pessoa humana. Será que suas falhas são menores e mais aceitáveis que a do próximo? E se fosse você no lugar dessa pessoa, será que iria gostar de ouvir alguém falando mal a seu respeito? A partir do momento que você olha para si com senso crítico, poderá abruptamente ser desencorajado a julgar outrem. Portanto, reflita bem antes de sair por aí falando de alguém despretensiosamente. Lembre-se que você pode ter coisas bem maiores e piores que devem ser consertadas. Dê uma chance a você mesmo de não tropeçar em seu próprio julgamento. Segundo, antes de falar do outro, julgue a veracidade dos fatos. Com o advento das redes sociais, veio à tona o que conhecemos como as fake news. Quantas vidas e reputações foram destruídas com falsas notícias na internet? Quanto sofrimento, prejuízo e até morte foram resultados de julgamentos falsos e maldosos. Incrível como é que o mal é propagado e compartilhado de forma rápida e nociva. Até que a vítima prove o contrário, um rastro de destruição já tem se espalhado viralmente entre as pessoas no mundo inteiro. Nossa responsabilidade como pessoas sensatas e maduras é julgar a veracidade de tais informações, bem como refletir a respeito da real necessidade de estar compartilhando algo que poderá de maneira invisível destruir uma alma. A maioria das coisas que ouvimos não precisa ser levadas adiante. Lembre-se que aquilo que não edifica, ao bater na sua porta, deve parar em você. Ou seja, devemos impedir a multiplicação do mal, recusando seu pedido infame de divulgação. Antes de julgar, julgue a veracidade dos fatos, bem como a necessidade disso ser compartilhado. O silêncio com atitude pode salvar uma vida de inúmeras injustiças. Terceiro, antes de falar do outro, julgue as consequências de suas acusações. Quantas famílias, vidas e reputações você já destruiu por conta de um julgamento impensado e precipitado? Precisamos entender que a voz do povo não é a voz de Deus. Desconfie sempre quando uma fofoca ou notícia sobre alguém bombar por aí. Pergunte-se: eu conheço essa pessoa? Ela seria capaz disso? O que ela pensa sobre isso? Como ela deve estar se sentindo? Até que ponto isso é verdade? Qual a versão dela dos fatos? Numa história, existem 2 versões e a verdade. Muita coisa que chega nos seus ouvidos não são da sua conta. Mas se for parar o que está fazendo para escutar conversas, fazer julgamentos e espalhar por aí o que você ou os outros pensam, isso poderá trazer algumas consequências, tais como você terá que provar o que está julgando, o seu julgamento poderá ser injusto e gerar injustiças na vida de quem está sendo julgado, e você prestará contas por toda palavra que sair da sua boca, seja na terra ou seja no céu, diante de Deus. Para concluir, gostaria de lhe dar um conselho.
Não julgue. Quando for abrir a boca para julgar algo, faça isso com o propósito de ajudar a quem se desviou do caminho correto por algum motivo. Aconselhe tal pessoa com amor e com o intuito de realmente ajudar e não denegrir a sua imagem. Mas, por via das dúvidas, melhor ficar calado. Ao invés de julgar as pessoas por seus erros, ore por elas. Garanto que essa ação será bem mais benéfica tanto para você como para aqueles que você se sente tentado a falar mal. Pense nisso